Livro Aprendendo a Esperar em Deus, capítulo 3, é tempo de crescimento espiritual. Enchei-vos do Espírito. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. O que é ser cheio do Espírito? Ser ou estar cheio do Espírito é ter uma comunhão perfeita com Deus, de tal modo que se compreende a voz, a vontade e a direção do Senhor claramente. É um estado no qual sente-se a presença de Deus de forma intensa e não há impedimentos para o agir dele através do cristão cheio do Espírito. Há uma diferença entre estar um pouco cheio do Espírito, cheio ou em plenitude do Espírito, e o transbordar do Espírito. Um pouco cheio do Espírito é a condição de possuidor do selo do Espírito por aquele que entregou sua vida a Cristo e permanece fiel a ele. Este selo do Espírito garante a entrada do cristão no céu. Efésios capítulo 4, versículo 30. No entanto, o cristão encontra-se um pouco cheio do Espírito porque está cheio de outras coisas das quais precisa esvaziar-se, tais como desejo da carne, sua própria vontade imperfeita, orgulho, ego e outras coisas desse tipo. O cristão cheio do Espírito é aquele que permite o Espírito Santo transformar o que for preciso na sua vida e no seu caráter para refletir melhor a imagem de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele também dá lugar para o Espírito, ou seja, é controlado por ele. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Segundo Maia, ser cheio do Espírito Santo significa viver a nossa vida para a glória e o prazer de Deus, e não para a nossa própria glória e prazer. Significa abrir mão da vida que havíamos planejado e descobrir e seguir o seu plano para nós. Já segundo Nicodemos, uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo terá suas palavras, suas ações, suas reações e seus sentimentos de tal maneira influenciados pelo Espírito Santo que eles refletirão o caráter santo do Espírito. O transbordar do Espírito refere-se à experiência do batismo com o Espírito Santo, o chamado revestimento de poder. Esta experiência é incomparável, porém, para compreender melhor, ela seria equivalente ao fluir intenso de Deus no interior do cristão, num curto espaço de tempo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Evidentemente, precisa-se estar muito cheio do Espírito para transbordar dele. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual profunda. A evidência desse batismo é o cristão falar em línguas estranhas pela primeira vez. Contudo, isso não garante que ele continue falando em línguas estranhas após ser batizado, pois é um dom espiritual distribuído como apraz ao Espírito. Há ainda outras evidências secundárias ou complementares do batismo com o Espírito Santo. Alguns cristãos, no momento que estão sendo batizados, choram de alegria, outros marcham, batem palmas ou movimentam o corpo rapidamente. Maia argumenta que as evidências do batismo vão além das já mencionadas anteriormente. As evidências mais importantes da vida cheia do Espírito são a mudança de caráter e o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Deus batiza as pessoas com o Espírito Santo para capacitá-las a viver para Ele. Se não estiverem fazendo isso, elas não estão demonstrando a evidência adequada do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas era uma das evidências do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, mas a evidência mais importante foi então e sempre será homens e mulheres transformados. O mais importante no batismo com o Espírito Santo é o que ele produz na vida do cristão. Há uma verdadeira mudança no serviço na obra de Deus, pois o discípulo é promovido a um novo nível espiritual. Sendo assim, seu ministério de testemunho de Jesus em todos os lugares é oficialmente iniciado. Atos capítulo 4, versículo 8. Veja o que relata o pastor Valmir Cohen. O crente é tomado de gozo espiritual e passa a fluir em línguas estranhas, o que desata o crente de suas amarras de timidez e o introduz no movimento do espírito e nas operações carismáticas. Maia aponta para a necessidade de se estar preparado para mudanças importantes. Para receber o batismo do Espírito Santo, uma pessoa precisa estar pronta para obedecer ao Espírito Santo, a deixar de lado um estilo de vida direcionado para si mesma,
Quando você pede o batismo no Espírito Santo, deve estar pronto para mudanças, as quais sempre exigem novos níveis de obediência. Deus pode chamá-lo para fazer algo especial para ele que exigirá obediência. À medida que o Espírito Santo direcioná-lo, você pode ter de se separar das influências que envenenam a sua vida ou mudar alguns padrões de comportamento que não glorificam a Deus. O transbordar do Espírito Santo também pode referir-se ao poder do Espírito transmitido de uma pessoa para outra sem impedimento algum. Veja Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 44. Já que é uma experiência que promove o crescimento espiritual, o que o cristão precisa fazer para encher-se do Espírito até transbordar? Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Aguarde. Eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada. Até a próxima e fique com Deus.